Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, agora nós temos 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 30 graus. E hoje chegando com esse tema de avançar ou fechar a bodega, porque eu penso que esse é o sentimento que bate agora, acho que pelo menos eu não vou dizer em todo brasileiro, porque eu acho que a maioria dos brasileiros, com os últimos fatos que vem acontecendo nesse país, tem uma sensação de que não adianta, a gente sempre vai dar murro em ponta de faca, vai sempre bater numa parede e não vai avançar. Mas, pelo menos, em relação aos juristas, as pessoas que lidam com a justiça nesse país, a gente sabe que há, sim, espaço para avançar, mas que há momentos como esse em que a gente tem exatamente essa sensação, essa impressão de que é preciso encostar o Brasil na parede, né? E dizer, ó, meu filho, ou você avança ou vamos fechar essa bodega aqui, porque não tem condição. Eu não sei nem por onde começar, na verdade, porque não tenho nenhuma pretensão de transformar esse podcast em uma verdade absoluta e contar todos os fatos do que vem acontecendo, mas é claro que eu estou me referindo ao julgamento que está aí se desenrolando no Tribunal Superior Eleitoral. E antes de chegar nisso mesmo, na própria justiça, eu queria fazer um levantamento assim muito rápido, só bem a caráter didático mesmo do que tem acontecido nesse país. E é preciso que a gente chegue mesmo nesse momento de decidir o que é que se quer para cá. Se é seguir para um país melhor ou se a gente vai mesmo parar por aqui e fechar tudo, deixar tudo como está. Primeiro a gente começa lá atrás, vamos lá para trás, ainda na eleição de Lula, quando a gente teve em seguida aqueles famosos julgamentos do Mensalão, quando a questão explodiu mesmo no país e Lula tinha uma enorme popularidade. Para mim, aquele momento crucial ali explica muito do que a gente está vendo nesta noite, tarde e noite, no Tribunal Superior Eleitoral. Porque ali, naquele momento, acho que quem acompanha um pouco mais de política, ou pelo menos acompanha o Jornal Nacional, que mostrou isso, Lula, o presidente da República na época, deu uma entrevista falando sobre o Mensalão e dizendo que o que tinha acontecido ali não era nada mais, nada menos que caixa 2, e que todo mundo fazia isso, então não tinha por que ir atrás de investigar isso e punir se é uma prática que é comum a todos os partidos políticos, a todos os candidatos, etc. Veja bem, a gente não está falando de um candidato Lula, do presidente de um partido Lula, não. Ali era o presidente da República, a maior autoridade desse país, que dava uma entrevista ao maior jornal desse país em TV, que é o Jornal Nacional da Globo, que é a maior emissora, gostem ou não, é a maior emissora desse país. E ele dizia ali, letra por letra, vírgula por vírgula, que o que tinha acontecido no Mensalão era caixa 2 e por isso não deveria ser combatido, porque todo mundo fazia. Aí a gente começa, então, toda essa história e vocês vão ver que quando a gente chegar para analisar esses votos que estão rolando lá no TSE, como essa história vai voltar para isso aqui. A partir desse Mensalão, e aí a gente tem que primeiro fazer uma grande salva de aplausos, né, para o Ministério Público, porque teve coragem de ir atrás da história, né? Quando se prendeu lá um doleiro e começou-se a descobrir o dinheiro saindo de um canto de outro para chegar nas mãos de campanhas, né? E dos políticos. O Ministério Público teve coragem de ir provar por A mais B que as coisas, as doações eleitorais ali, elas não eram doações eleitorais pura e simplesmente com essa aparência bonita, mas eram mera fachada para saída de dinheiro de dentro de empresas públicas que não pode, para irrigar campanhas, que não podem, né? Você não pode ter uma empresa pública financiando campanha. E aí envolvido um arruma de propina, etc, etc. Então o Mensalão, o julgamento do Mensalão, ele trouxe esse novo parâmetro
para a justiça brasileira. E eu me lembro porque virou esse ping-pong que a gente tem aí na política, porque os que votaram em Lula, e olha, aqui eu digo, a primeira eleição de Lula contou com o meu voto. Os que votaram em Lula, né, os que eram partidários de Lula, entendiam que aquilo era apenas uma posição política, que estavam querendo tirar Lula de todo jeito, arranjar defeito, etc. E os que eram contra Lula, os anti-Lula, né, segundo o pessoal de Lula, é o pessoal da direita, e o pessoal que é da direita diz que Lula é da esquerda. Então, essas batalhas ideológicas ridículas que, na verdade, não tem nada a ver com esquerda e direita, na minha modesta opinião, mas sim são partidarismos mesmo. Bom, então a guerra ficava aí nisso. É um julgamento político, né? Tá se querendo tirar Lula de todo jeito. E veio essa balada, começou esse ping-pong daí, que jogou esse país nesse turbilhão de anti e a favor, né? Os prós e os contras a uma determinada administração. Mas o que não se via ali era aquele momento X de avanço da justiça, porque a justiça brasileira, o poder judiciário brasileiro, ali naquele momento, superou um posicionamento que, para quem não é do ramo do direito, vai achar até engraçado quando eu falar. Mas antigamente, minha gente, só se considerava que existia crime de corrupção se houvesse um recibo. Agora vocês imaginem alguém receber uma quantia, sei lá, vamos dizer até pequena, de R$ 2.000 em dinheiro. Esse povo primeiro já quer dinheiro vivo, né? Para não ter nenhum registro do negócio. Mas a justiça queria um cheque, queria uma nota promissória, queria um recibo dizendo assim: recebi de fulano R$ 3.000 referente à propina do caso tal, que eu ajudei na licitação tal. Olha só a situação que a gente vivia aqui, era uma coisa de fantasia. Os crimes existiam no Código Penal, até alguns existem aí na Justiça Eleitoral, que é esse o grande assunto de hoje, mas a prática mostrava que as condenações não existiam, porque era muito difícil você ter uma situação dessa, uma prova escrita dessa. E aí, o Ministério Público, com seus grandes desdobramentos lá com a Polícia Federal, conseguiu provar por A mais B que essa prova escrita era superada quando se investigava o caminho do dinheiro, uma coisa tão óbvia, né? Você investigar de onde saiu tanto, para onde foi tanto, se você vai seguindo o rastro do dinheiro, você chega com o que houve realmente com ele. E aí a gente conseguiu essas condenações históricas do caso lá do Mensalão, do que era meramente caixa 2, como pregava lá o presidente da República na época, e que por isso não deveria ser punido. E a justiça mudou tanto, e daí a gente começou a ter um avanço em relação a isso, né? De esses dinheiros não contabilizados, ou então que entravam como dinheiro lícito sem ser uma verdadeira lavagem de dinheiro. A gente conseguiu ter esse avanço, e é por isso que hoje o Brasil vive com essa Operação Lava Jato, que não terminou. E pelo andar da carruagem dá muito a seguir. Já está, acho que na 40ª fase, já passou dos 2 anos essa Lava Jato. E por que eu digo que não está perto de terminar? Porque a gente, por exemplo, usando como exemplo lá aquele caso do Sérgio Cabral, estava até conversando com os amigos a respeito disso essa semana. Eu acho que foi o secretário de saúde que pegaram a gravação dele falando, e ele combinando com outro, quer dizer, os dois já caídos lá na rede da polícia, e ele combinando, vamos combinar o que é que a gente vai delatar, porque se eu falar que se eu entregar A e B e você entregar C e D, não vai dar certo. Então, a gente sabe que essas delações estão aí, são talvez só a ponta do iceberg. O negócio vai mais profundo, e é por isso que a cada um que cai, que é mais lá de dentro do negócio, o nível de preocupação no mundo político sobe muito, porque ninguém sabe quem vai querer delatar. E os benefícios da delação também são muito óbvios. Quem não delatou pegou 20 anos, né? A média é acima de 17 anos de cadeia. E quem delatou, que conseguiu fazer com que o Brasil recuperasse dinheiro, né? E prendesse mais gente nesse esquema, quer dizer, fazer o esquema parar de funcionar,
pegou aí 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos. Então, é muito claro que é uma grande desvantagem não delatar. E é por isso que anda agora todo mundo com o seu gravadorzinho no bolso, o seu celularzinho pronto para registrar tudo, é filmagem em todo canto. E é todo mundo nesse espírito aí na política de salve-se quem puder, porque a cada hora cai um mais graúdo, cai um que é mais envolvido. E, por exemplo, no Brasil se esperava a grande delação, essa sim seria a delação do fim do mundo, de Eduardo Cunha, que até agora tem se mantido devidamente calado. A gente já viu aí por quê, estava recebendo uma mesada aí de 500 mil reais e vinha se mantendo então em silêncio para não entregar a todo mundo. Se esse homem resolve falar, eu acho que não sobra ninguém, para ser muito sincera, pelo menos em nível federal. Aí quem já teve cargo federal, acho que não sobra ninguém, deputado, senador, porque a coisa é grande. É muita gente interessada que ele se mantenha calado. Então é esse o parâmetro, né? Nesse momento, lá atrás, né? Lá em 2003, o Brasil começou a avançar. E não há volta, minha gente. Eu costumo dizer isso, uma legislação, uma interpretação de legislação, e no nosso caso, a nossa Constituição, ela é muito jovem. Ela é de 88, a gente ainda está começando a entender o que é que realmente ela quer dizer. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a fazer a minha faculdade de Direito aqui na Federal, eu era caloura em 1997, quer dizer, praticamente 10 anos depois da Constituição. A gente ainda não tinha essa ideia de que os princípios e as regras que estão lá na Constituição, elas obrigam. A gente tinha uma ideia de que os princípios eram como se fossem os 10 mandamentos, que segue quem quer, né? Aquela história de ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Segue quem quer, não tinha força nenhuma. A Constituição era só um belo livro de medidas bonitas para um país do futuro que cumpre quem bem entendesse, né? Ela não tinha força. Olha só a ideia que se tinha há 20 anos, né? Quando eu comecei a minha faculdade. E hoje a ideia é outra, quer dizer, o avanço da interpretação, da justiça, né? Isso vai mudando tudo, né? Todo o formato. A justiça tenta cada vez mais se afastar da burocracia, tenta cada vez mais chegar perto do jurisdicionado para que as coisas funcionem. A gente vê cada vez mais o formalismo jurídico caindo. Ele só serve realmente onde é necessário não mexer, porque é questão de segurança jurídica até para todo mundo. Mas não dá mais para você ficar preso no formalismo e, por isso, fechar os olhos para a realidade, como era antigamente, que se dizia até que não está no processo, então não está no mundo para o juiz. Imaginem, isso vem caindo. O novo Código de Processo Civil segue muito essa linha dos novos poderes do juiz em busca da verdade real e não a verdade formal. Então, tudo isso vem de um movimento, né? Vem desde a Constituição de 88, vem avançando. Hoje o Judiciário, lá, como eu disse, a partir de 2003, começou a ter um outro entendimento dessas questões de política. E aí agora a gente vai chegar exatamente onde estamos. Pronto, ainda antes disso, né? Voltando, por exemplo, para a questão do impeachment de Dilma. Eu vi muita gente falar do impeachment de Dilma como se fosse uma coisa do outro mundo, você retirar um presidente por uma questão de responsabilidade fiscal. Gente, dinheiro público, apesar da tradição que se tem nesse país, de que o que é público a gente não deve cuidar, né? Eu me lembro até, sempre cito isso nas minhas postagens no blog Softball Não, que a gente tem muito, quem é da época da ditadura, pelo menos eu que tenho boa memória, certamente quem é mais antigo vai lembrar mais do que eu a respeito disso, mas a gente tem muito aquela ideia de que se é do governo, e daí, ninguém liga, né? Não é para cuidar. Primeiro que não é do governo, é do Brasil, é do povo, né? É do estado, né? Do Rio Grande do Norte, é de Natal, é do povo, faz parte do povo, mas a gente tem muito essa ideia. Eu não sei se é porque as pessoas não lidavam bem com um regime que não representava o que elas queriam, porque era uma ditadura, e a forma de atingir isso
era quebrar as coisas públicas. Então, eu me lembro até que existia um bordão de, quebra isso porque o governo paga, né? Tipo, não precisa você ficar se preocupando, não, que isso vai sair lá do governo. Então, e assim a gente tinha um histórico muito grande de depredação de telefones públicos, de escolas públicas, né? E até hoje ainda se tem esse conceito, infelizmente. Mas aí, voltando então à questão do impeachment. Ali no impeachment a gente já criou, e nem faz muito tempo, né? O impeachment aconteceu no ano passado. Essa nova visão chegou a isso, né? Que é preciso cuidar de uma coisa tão óbvia, tão lá da Constituição, é preciso cuidado com o dinheiro público. A gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que é do ano 2000, ainda no governo FHC. Essa lei foi criada e que o povo, todo ano, a cada eleição, tentava empurrar mais para frente a efetividade dessa lei para não ter que cumprir, porque o legal era gastar, deixar um rombo para o outro pagar. E hoje a gente vive, por exemplo, com essa realidade aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, prefeitura não paga em dia, Estado não paga em dia, né? As pessoas estão recebendo pingado, né? Tem gente que está aí já com um mês dentro, né, de salário atrasado. E essas coisas são frutos dessa lei de responsabilidade fiscal. Mas então, com o impeachment lá de Dilma em 2016, a gente passou para um outro patamar. E eu dizia isso claramente com quem eu conversava. Se o impeachment de Dilma passar, porque eu até duvidava que não passasse por isso, se o impeachment de Dilma passar, a gente abre um precedente importantíssimo para o Brasil e terrível para os gestores corruptos. Pelo menos, não vou nem dizer corruptos, mas corruptos no sentido de não seguir a lei. Vou dizer os gestores relapsos, os gestores que não estão nem aí para coisa pública. Que se você não seguir a lei de responsabilidade fiscal, se você não seguir a lei, o que deveria ser óbvio, você comete crime de responsabilidade e você cai fora, né? O seu mandato vai ser cassado porque você não cuidou do dinheiro público. Eu duvidava até que o impeachment de Dilma passasse por isso, porque normalmente o político ele enxerga a possibilidade, quando ele vai tocar fogo no rabo de palha dos outros, que o dele também pode tocar fogo naquele incêndio, pode rolar uma faísca para cima dele e o negócio sair pior do que ele imaginava. Então eu imaginava que até nem passasse o impeachment por isso, mas passou. E fruto disso, aí eu digo, né, ontem nós estamos aqui em Natal com duas realidades muito advindas desse impeachment de Dilma. Ontem a Procuradoria-Geral de Justiça, né, o Procurador-Geral de Justiça, ainda em exercício, né, que já foi eleito outro, Rinaldo Reis, ele decidiu entrar com uma ação contra o governador Robson Faria por pedalada fiscal. Quer dizer, nós podemos ter aqui no Rio Grande do Norte a mesma situação que atingiu Dilma lá no ano passado, em nível federal. Nós podemos ter, finalmente, alguém enxergando que orçamento é uma coisa séria, tem que ser feita dentro do que as leis mandam. E se tem um limite que a lei estabelece, você tem que cumprir, e não vem sendo cumprida. A alegação, é claro que eu estou falando aqui bem por alto, porque eu nem vi a peça do Ministério Público, e passei muito por cima, confesso. Ontem foi um dia muito difícil, até o blog acho que só teve uma postagem, porque eu não consegui realmente atualizar nada, o dia foi muito corrido. Mas a gente pode ter, então, um reflexo aqui com o governador saindo pelo mesmo motivo de lá, né, de fazer uma fantasia no orçamento, né, maquiar que o orçamento estava já muito acima do limite que a lei determinava em relação ao pagamento da folha salarial. Segundo eu vi rapidamente, peço até desculpa se eu estiver dizendo alguma besteira, mais para frente eu corrijo isso. Hoje, por exemplo, está na capa da Tribuna do Norte que o mesmo procurador está denunciando agora o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, porque antecipou o uso de tributos que eram do exercício fiscal seguinte, ele cobrou antecipadamente e usou. Ele podia até cobrar antecipadamente e conceder desconto, que é o que acontece com o IPTU, todos os anos, quem paga ali até o finzinho de dezembro, acho que é isso, dezembro, a primeira semana de janeiro,
tem um desconto, mas aí acho que esse ano foi mais, né? Você pagava em dezembro mesmo, tinha um desconto bom. Ele podia até antecipar a entrada do recurso, mas não poderia utilizar sem previsão legal. Para vocês verem como uma coisa dali influencia aqui. Então, o reflexo do impeachment de Dilma lá deu uma lição para o país inteiro. E agora, aqui no Rio Grande do Norte, nós podemos ter duas ações que eu não sei como estão, se já chegaram, se não chegaram, se foram antecipadas só e depois é que vão dar entrada, como é. Nós podemos ter, então, dois governantes, né, o da cidade, da capital, de Natal, e o do Rio Grande do Norte, também respondendo por essa questão de responsabilidade fiscal e respondendo, pagando com o mandato. Então, olha como a gente está avançando em certas questões, né? E aí, por que eu estou falando isso? Para chegar aqui nesse julgamento eleitoral. Aí, aliás, deixa eu aqui fazer um parênteses. Eu sei que a sensação que o brasileiro tem é de que as pessoas não vão para a cadeia, quanto mais poderoso não vai para a cadeia, mas, ó, Eduardo Cunha tá lá, não saiu ainda, né? A gente teve a prisão, por exemplo, do milionário, o maior milionário do Brasil, que era Eike Batista. Lógico que essas prisões são preventivas, são as chamadas prisões processuais, não estão antecipando culpa, mas estão impedindo que essas pessoas destruam as provas de determinados processos contra elas. É uma forma de garantir a normalidade do processo. Mais para frente, se condenadas, aí sim é que elas vão, de fato, para a cadeia e vão cumprir a pena. É o que a gente espera. Mas é um primeiro passo. Imaginar o presidente da Câmara dos Deputados, poderosíssimo, ser preso preventivamente era uma coisa que não se imaginava há, por exemplo, 2 anos. E agora acontece. Imaginar um milionário como Eike Batista indo para a cadeia e tendo que raspar a cabeça, inclusive denunciando a calvície que ele tinha lá tratado, coitado. Isso era inimaginável há 2 anos, está lá. Então, é um avanço. Nós precisamos comemorar essas coisas, mas também temos que ficar atentos a essas tentativas de fechar a bodega, como nós estamos vendo hoje, ou, aliás, ao longo dessa semana, no Tribunal Superior Eleitoral. Aí eu vou logo começar dizendo uma coisa que talvez, para quem não milite na área, não tenha estudado ainda para um concurso, que hoje todo mundo estuda direito, né? Todo concurso cai direito, pelo menos constitucional. Mas as pessoas talvez não sabem, mas a justiça eleitoral ela é inexistente. A justiça eleitoral é uma excrescência. Me desculpem até os termos fortes, mas é verdade. A justiça eleitoral ela tem servidores que são concursados, trabalham lá, mas os juízes, desembargadores, ministros, gente, esse povo aí não é da Justiça Eleitoral. Eles são eleitos, nomeados, né, adivinhe só por quem? Pelo presidente da República, né, para mandatos de 2 anos. Eles ficam chamado biênio, podem ficar até 2 biênios e pronto, rua, não pode mais ser reconduzido. Vocês têm ideia do que é uma justiça ser estabelecida a cada 2 anos? A cada 2 anos a gente tem a troca dos membros de um tribunal e aí muda tudo, né? E ainda mais com essa excrescência, me desculpem de novo a realidade de você nomear, por exemplo, e é a situação que se tem hoje, um advogado que atua na justiça eleitoral para servir como ministro. Me desculpem, o cara vai pensar no ganha-pão dele. Ele vai pensar, olha, eu vou estabelecer aqui o caminho que dê para eu livrar os meus clientes mais para frente, né? Você só pode nomear um caba desse se for definitivo. O 5º constitucional tem que ser definitivo. Então, primeira coisa que tem que acontecer para moralizar a eleição no Brasil, ou acaba a justiça eleitoral, essa que existe aí de fantasia, e transfere tudo para a justiça federal e estadual, ou vamos estabelecer a carreira de juiz eleitoral, né? Vamos estabelecer que os juízes são juízes concursados, entram para ser juiz eleitoral e vão morrer juízes eleitorais naquela comarca, a não ser que haja sua promoção, aqueles critérios que a gente tem para toda a magistratura. O que não pode é ser o que é hoje, dessa forma, com nomeação, que a cada 2 anos muda, com direito a uma reeleição, etc., mas do jeito que está, não tem como. Essa é a minha opinião, ainda mais quando você nomeia
advogados que atuam na área e que claramente vão pensar no seu ganha-pão, porque aquilo ali é temporário, vamos ser realistas, aquilo é temporário, né? E vão pensar no seu ganha-pão mais para frente, vão sempre pensar na jurisprudência a ser formada, que livrem os seus clientes da justiça eleitoral. Essa é que, me desculpem, mas essa me parece ser a realidade. Então, a primeira coisa para moralizar o Brasil seria ou acabar a justiça eleitoral ou transformá-la de fato numa justiça, com juízes que prestem concurso para ela, ainda que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral sejam nomeados, como são hoje os do STF, do STJ, por presidente da República e tudo, mas com direito à vitaliciedade, né? Vão ali até a compulsória de 75 anos, porque isso dá independência, e aí o cara pode votar sem se preocupar tanto se vai receber uma nomeação daqui a 2 anos ou não. Essa é a minha opinião, porque, olha, justiça é igual a mulher de César. Não basta ser honesta, e aqui eu não estou dizendo que ela é desonesta, mas ela tem que parecer honesta, ela tem que ser de um jeito que eu olhe para ela e diga, não, esse cara está decidindo isso dessa forma, mas é porque ele tem convicção que esse é o melhor caminho jurídico. E não porque eu acho, ou posso achar, ou posso supor que ele tenha outros interesses ali. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. A gente não confia em ninguém mais, até por esses escândalos todos, mas essa é a realidade. Aí chegamos, então, ao julgamento em si. Como eu falei a vocês que a justiça eleitoral ela não existe, ela é praticamente um cartório eleitoral. Ela tenta não interferir muito, ela só recebe documentação para dizer quem pode ser candidato ou não. Os prazos são todos muito exíguos. Eu não vou nem entrar muito, porque eu realmente não advogo nessa área. Eu acho até um vitorioso quem advoga nessa área, porque eu acho muito chato. Mas quem advoga, então, sabe que é tudo muito curto. É 1 dia, 2 dias, 3 dias, 15 dias no máximo para tudo que se faz nessa justiça. Mas olha só que situação, como é difícil julgar essas coisas. O cara que vai lá julgar a vara eleitoral, né, a zona eleitoral não sei o quê, ele acumula a vara em que ele trabalha, né, a comarca lá que está sob responsabilidade dele, ele acumula a função eleitoral também. Então, imagina aí como não fica a vida dele tendo que dividir entre os processos eleitorais, alguns que têm prazo super rápido, e os processos comuns. Já começa daí esse problema todo, né? Então, a justiça funciona muito nessa situação de ser um cartório mesmo. Recolhe documento, fulano pode se candidatar, fulano não pode, porque falta esse documento. Tudo bem que ela tem essa função, eu não vejo grandes problemas em relação a isso. O problema é quando chega a fase de impugnação de mandatos, crimes mesmo, aí tem aqueles juízes, ministros, que têm essa postura bem de cartório eleitoral. Que é uma postura de um cartório. Quem já andou em cartório sabe como é. O povo não quer nem olhar como é que ele vai resolver o seu problema. Ele olha assim, só, a lista para esse negócio é isso, isso e isso. Trouxe? Não. Então, sinto muito, eu não posso olhar esse seu caso, né? Mas é porque, sei lá, vamos dizer aqui, a minha certidão foi roubada, né? Eu não tenho como... Não, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Sem esses documentos, eu não vou analisar esse seu caso, não tem como fazer. Então, fica aquele vai e vem. Quem já andou muito em cartório sabe o que eu estou dizendo, porque às vezes até uma coisa que você não consegue num cartório, você consegue em outra. Se é a mesma lei, não deveria ser assim, né? Mas não é assim que se resolve. Às vezes você tem um atendimento num cartório e outro no outro. Então, a justiça eleitoral, ela funciona muito nesse sentido. Não, olha, você não cumpriu aqui essa formalidade, eu sinto muito, vamos resolver, porque eu não quero julgar. Quanto mais eu puder me livrar de processo, porque eu já estou acumulando aqui com meus outros da vara, melhor. Então, tá faltando uma borracha aqui, tá faltando um pingo no i, manda embora, não quero saber, não tá valendo. Aí, o que acontece agora nesse processo do TSE, que eu achei uma coisa linda. Eu estava assistindo a sessão, um pedaço que não tem quem consiga assistir isso tudo, né? Eu estava assistindo a sessão em que o ministro Herman Benjamin, que é o relator desse processo,
pediu autorização ao resto da corte, que nem precisava, mas ele pediu para que todos votassem, para que ele ouvisse os delatores lá, João Santana, Mônica, acho que é Mônica Carvalho, eu estou até sabendo o nome desse povo, de tanto ouvir. E o ministro Guido Mantega, numa extensão, pelo que citava público e notório da... Bom, esse caso todo da Odebrecht, que eu não vou repetir, não. E lá no tribunal todo mundo aceitou, foi tudo belo, muito bem, vamos marcar então para ouvir fulano, fulano e fulano, e daqui a tantos dias, quando estiver pronto, a gente vê pauta para esse julgamento. Ótimo. Quando chegou agora a hora do julgamento, aí Gilmar Mendes chegou à conclusão que tinha que se votar uma preliminar para excluir isso aí, porque esses fatos não estavam na causa de pedir. É muito complicado explicar para quem não é do direito o que danado é isso, mas a causa de pedir seriam os fatos ali alegados, né? Não é a justiça em si, são os fatos. Então, aí a gente tem 3 ministros, nem terminou, eu acho que não terminou ainda, mas tem 3 ministros que entendem que está dentro da causa e 4 capitaneados por Gilmar Mendes, 4 que entendem que não está lá na causa de pedir. Aí eu pergunto, minha gente, se esses mesmos membros estavam lá na hora de fazer esse pedido, de ouvir as testemunhas mais tempo, que ele pediu, o Herman pediu a ratificação do tribunal. Por que esse povo não alegou ali que não podia porque estava extrapolando? Não me respondam, isso é uma pergunta retórica. Vocês sabem a resposta e eu sei também. Mas aí eu vou destacar aqui alguns pontos, que é o que eu digo que a gente está num momento crucial. Esse julgamento ele é histórico, porque ele pode fazer a justiça eleitoral deixar essa postura cartorária que ela tem e passar a ser uma justiça de verdade. Também quem acompanha o blog aí, Softball Não, sabe o quanto eu meto o pau, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Aliás, na Justiça Desportiva em geral, é outra que finge que é justiça sem ser. Adora brincar de corte, de tribunal. Então, a gente tem agora a justiça eleitoral, ela brinca de ser justiça também. A gente está vendo isso lá, agora no julgamento dessa chapa Dilma Temer. Todos os ministros ressaltando os grandes e graves ilícitos cometidos com o dinheiro da Petrobras. Siga o caminho do dinheiro, né? Que saiu para as empreiteiras e as empreiteiras caiu na conta da chapa vencedora, com não sei quantos milhões, bilhões, sei lá, que eu não sei mais nem. É tanto dinheiro que eu às vezes me pergunto. Se não se roubasse nesse Brasil, onde é que a gente estaria? Porque eu acho que todo mundo teria escola de primeiro mundo, hospital de primeiro mundo, ninguém ia pagar escola dobrado, ninguém ia pagar hospital dobrado, plano de saúde, nada. Porque é tanto desvio que se esses desvios não acontecessem, certamente esse país seria a maior potência do mundo. Porque roubado do jeito que já está onde estava, vocês imaginem se não fosse roubado. Então, a gente tem agora uma situação em que a justiça está ali no momento crucial dela, a justiça eleitoral. Pronto, agora eu quero ser justiça de verdade. Agora eu vou mostrar que aqui não é um cartório, não. Que eu não vou ficar preso se tem as folhas 3, 4, faltou, não vou julgar isso. Não. Mas capitaneados lá por Gilmar Mendes, o tribunal vai realmente, tem que fazer a ressalva que é 4-3, porque tem 3 que estão antenados, mas vai seguir a sua função de cartório eleitoral. Mas o mais engraçado é que o tribunal seguiu para não ser essa função de cartório eleitoral, enquanto Dilma era presidente e Gilmar Mendes fez um voto lá que levou todo mundo a segui-lo, para que a ação tivesse continuidade, porque lá atrás, uma ministra que já não está mais, lembra do mandato de 2 anos? Uma ministra que já não está mais dizia que não tinha como continuar a ação, porque não tinha provas cabais do que estava acontecendo ali. Mas aí Gilmar Mendes, um voto lá decisivo, conseguiu convencer todo mundo que a ação deveria continuar. A ação continuou, se investigou para lá, para cá, Dilma caiu, e aí a ação que deveria ser julgada, por exemplo, no fim do ano passado, não foi. Se tivesse sido julgada e Temer, Dilma, sei lá mais quem tivesse caído, teríamos eleições diretas, mas aí ela foi empurrada para março, de março foi empurrada agora para junho, e agora se descobriu
que ela avançou demais, não podia ter chegado nisso. Aí a gente vê um embate grande, porque vê, por exemplo, Luiz Fux, que é praticamente o pai desse novo Código de Processo Civil, que é um código que busca a verdade real, que não quer deixar que o juiz extinga um processo sem julgar o mérito, né? Apenas por essas formalidades, tipo, você não pediu aqui a citação de fulano, vou extinguir o processo. Não. Esse novo código, ele quer que o jurisdicionado chegue até a justiça e ele tenha uma solução. Para que ele não saia, vai entrar com processo de novo, porque agora vai atender a formalidade, né? Mas não é essa a postura dos juízes, dos ministros lá, Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia, Ademar e Tarcísio, eu não sei nem os sobrenomes dos outros. Eu achei mais interessante ainda a postura de Napoleão Nunes. Aí agora vamos voltar lá para a época do mensalão, em que Lula disse que tudo era caixa 2. Napoleão, o ministro, chegou a defender no voto dele que as coisas eram graves e tudo, mas que não adiantava apurar, porque não foi só a chapa Dilma e Temer que fez aquilo, foi todo mundo. Gente, isso saiu da boca de um ministro. Mas não saiu numa entrevista ou numa mesa de bar que ele estava bebendo e disse uma besteira maior do que deveria ter dito, não. Isso saiu durante o julgamento, né? Então, porque todo mundo faz, agora pode? Um ministro, que é ministro do STJ, inclusive, parece que esqueceu que não existe costume contra a lei, que a gente aprende lá no início da faculdade, né? Não existe costume contra a lei, né? Não é porque todo mundo faz. Se a lei diz que não pode, não pode. Mas você já pensou, se todo mundo resolvesse fazer tudo contra a lei e isso passasse a valer? Por exemplo, aqui na minha rua mesmo, ali próximo do Via Direta, tem um canteiro que todo dia os carros estão estacionando. Aí, como todo mundo estaciona, então agora vai poder estacionar em canteiro, né? Não vamos derrubar o Código de Trânsito, porque a população decidiu que estacionar em canteiro pode. Olha só, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que está lá emprestado, não, acumulando a função de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, olha só o que ele pensa, que o costume contra a lei pode derrubar a lei. E que, como todas as chapas fizeram, não podemos investigar a chapa Dilma e Temer, né? Não podemos punir a chapa Dilma e Temer, porque todo mundo faz, então seria uma injustiça muito grande. Entenderam como se liga lá atrás, naquela ideia de Lula, lá do Caixa 2, do mensalão, quando ele dizia é Caixa 2, né? Porque agora o que todo político quer dizer é que é Caixa 2. Aí o Ministério Público está provando que Caixa 2 não é aceita, aí não, vamos anistiar. Acho que até o fim do ano eles conseguem criar uma anistia para isso. Que é corrupção, Caixa 2 é corrupção também, mas aí agora a gente tem então um ministro do TSE defendendo exatamente o que defendia o presidente da República lá atrás, no início da investigação do mensalão. Está lá o ministro dizendo: como todo mundo faz, não dá para punir apenas a chapa Dilma e Temer. Eu ainda achei interessante porque esse julgamento ele é ridículo. Me desculpem os que fazem parte dele, porque a cada 5 minutos a gente tem a impressão de que um ministro vai se levantar e vai sair no tapa com o outro. Porque, por exemplo, Gilmar Mendes, para mim, de longe o mais ridículo, com essa mania que ele tem de querer, muito autoritário, criticar os outros e não mede nem as palavras, ele não usa nem de uma ironia fina, ele ataca mesmo e acabou. E a impressão que a gente tem é que a qualquer momento vão se engalfinhar ali. Olha só que boa impressão, a mais alta corte eleitoral do Brasil, aliás, me perdoem, o mais alto cartório eleitoral do Brasil passa para a nação ali ao vivo. Até brigar por quem permitiu aquela notoriedade toda, brigam, né? O Gilmar Mendes chegou a dizer que os outros só estão tendo foto e câmera porque ele conseguiu aquilo, né? Imagina aí. Então, o relator, não só o relator, o Ministério Público, estão sendo acusados de querer constranger os ministros que vão votar para livrar a cara de Michel Temer, porque essa é a verdade, ninguém está livrando a cara de Dilma, é a de Michel Temer. E aí o Herman Benjamin teve, para mim, a melhor das declarações até agora,
somando com a de Luiz Fux também, que disse hoje, já agorinha, no finzinho da tarde, já início da noite, que ele disse, eu não vou constranger, porque os nossos votos constrangem ou não a nós próprios. Quer dizer, o constrangimento vai vir de quem votar, de quem tiver a cara deslavada, como todos esses ministros tiveram até agora, de votar dizendo são crimes horrorosos, devem ser julgados, mas não pela justiça eleitoral. Olha que exemplo está se passando para o Brasil. É que você pode pintar e bordar numa eleição, usar dinheiro de corrupção, até se pode de corrupção, pode de tráfico também. Você pode pintar e bordar. Se você não for pego na hora, naquele momento, e já mandado para o tribunal, adeus, ninguém vai mais lhe tirar do cargo, porque o povo lhe elegeu, então você é soberano. Olha a ideia. O povo lá sabia que estava votando em alguém que estava usando o dinheiro público. Se soubesse, não votaria. Se a coisa fosse escancarada, não votaria. Embora eu também ache que a população tem sua culpa nisso aí. Mas jogar a responsabilidade para o povo é que não dá. Um negócio desse. Dizer que nós somos soberanos, escolhemos a chapa, então ela está imune a tudo. Né? Quase naquela frase do rei da França, né? O Luís XV, que dizia... Acho que era Luís XV, né? Se eu não estiver errando o número... L'État c'est moi, né? O Estado sou eu e acabou, pronto. Cheguei no governo, quem manda sou eu e tudo que tinha antes de mim não vale. Toda a politicagem e roubo que eu fiz na eleição também se apaga, porque agora quem manda aqui na bodega sou eu. Olha o nível que a gente tem de representação no cartório eleitoral mais alto aí do Brasil. Aí eu gostei muito de uma declaração hoje de Luiz Fux, no seu voto, dizendo que ele, como juiz, como magistrado, ele precisa ter uma paz no trabalho dele. Ele disse que só conseguiria ter paz se ele olhasse para a verdade dos fatos, se ele fosse em busca da verdade real. E é por isso que ele estava acolhendo todo o voto do relator, que usou milhões de provas para afastar a chapa vencedora do governo. O que é que a gente chega, então? Não vai cair, né? A gente já sabe que o TSE vai votar aí para manter a chapa, mas a gente tem, então, a situação do TSE validando exatamente aquela postura que começou-se a ser derrubada no Brasil em 2003, a partir da declaração lá de Lula e a partir do que o STF começou a entender sobre corrupção, que é só seguir o rastro do dinheiro. Mas o TSE agora diz que não, que ninguém é para mais investigar nada não, porque isso era para estar lá atrás. Como lá atrás não se disse claramente na petição que era Odebrecht, disse só corrupção e das empreiteiras ligadas à Petrobras, mas sem dizer o nome específico da Odebrecht, não dá para você imaginar que a Odebrecht, que era ligada à Petrobras e é uma empreiteira, cabe nesse conceito. Olha que situação, que coisa feia. Mas eu digo, minha gente, ainda com esse retrocesso horroroso do TSE, que hoje tinha um momento histórico de mostrar Brasil afora, exatamente como foi feito a partir aí do impeachment de Dilma, a partir do mensalão, que o parâmetro agora é outro, que a população não aguenta mais corrupção. Se até agora enxergava que isso podia, agora enxerga que não pode mais, o parâmetro subiu mais, né? Você tem que atingir um nível melhor de campanha para chegar a governar uma cidade, um estado ou um país, que no caso é o país. Se você começa com o presidente, você dá o exemplo para os outros. O TSE prefere o caminho inverso, prefere voltar lá para 2003, lá para aquele caminho de Lula no Jornal Nacional, dizendo que como era Caixa 2 e que todo mundo fazia, então não vamos punir, deixa assim mesmo, que assim continua. É rezar que, por outros motivos, essa corrupção seja de fato investigada como está sendo, prossiga, as pessoas sejam punidas e a gente tem uma solução dessa crise política, porque só vai ter tirando muita gente, ainda vai continuar. Mas é rezar também que o brasileiro passe a se interessar um pouquinho mais por política, até para não eleger esse tipo de coisa que a gente vem elegendo aí há algum tempo nesse país, para mostrar que a gente não aguenta mais corrupção, não existe mais essa história de rouba, mas faz. Errou, dançou, tchau.
e vamos em busca de algo melhor para esse país. É isso. Deixo um abraço para todo mundo, um bom fim de semana. Segunda é dia dos namorados, né? Um beijo para todos os namorados aí, aproveitem. Domingo, 10 da manhã sobre futebol. Sexta que vem, 7 da noite, sobre outros assuntos aqui. Até lá!